Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal Reforma e Teologia. Bem, ao longo desta série, exploramos a realidade espiritual por trás dos eventos narrados nas Escrituras e na tradição antiga. Analisamos a presença dos Néfilim, a corrupção do mundo pré-diluviano, a ação de Deus contra esses seres e a origem dos espíritos imundos, né? Ou demônios. No entanto, mais do que um estudo histórico e teológico, essas questões levantam reflexões profundas sobre a rebelião e a redenção, temas centrais da revelação bíblica. Eu me chamo Caleb Elias. Para quem não me conhece, né? Bom, desde já eu peço que deixe seu like e compartilhe com outras pessoas. Neste oitavo vídeo, voltaremos nossa atenção para as lições espirituais dessa narrativa. A rebelião dos anjos caídos e a corrupção da humanidade nos dias de Noé nos ensinam sobre a gravidade do pecado, os limites impostos por Deus ao mal e a maneira como ele age soberanamente na história para cumprir seus propósitos. A partir dessa perspectiva, veremos que a batalha espiritual não é meramente um conflito cósmico distante, mas uma realidade presente que se manifesta em diversas formas. A luta entre o reino de Deus e as forças das trevas continua, mas sempre dentro dos limites estabelecidos pelo Senhor. Nenhum poder demoníaco age fora do controle divino. Deus governa todas as coisas com absoluta soberania e usa até mesmo as ações malignas para cumprir seu plano redentor. Além disso, refletiremos sobre como essa narrativa aponta para a redenção em Cristo. Assim como Deus livrou Noé e sua família do dilúvio, ele provê salvação para aqueles que confiam nele. A vitória sobre os anjos caídos, os néfios e seus espíritos imundos é uma antecipação da vitória definitiva de Cristo sobre Satanás e suas hostes malignas. Este estudo nos desafia a compreender que, apesar da aparente força das trevas, o poder de Deus é incomparável. O mal tem um tempo determinado e a redenção final já foi garantida na cruz. Diante disso, como devemos viver? Como essas verdades devem moldar nossa postura espiritual? Estas são algumas das questões que abordaremos nesta reflexão sobre as implicações espirituais da rebelião e da redenção. A rebelião dos anjos caídos e a corrupção da humanidade nos dias de Noé revelam a profundidade do pecado e suas consequências espirituais e históricas. A queda de Satanás e de seus seguidores não foi apenas um ato de desobediência, mas uma tentativa deliberada de corromper a criação de Deus e usurpar seu governo sobre a terra. Essa insubordinação espiritual não se limitou ao mundo celestial. Ela se manifestou de maneira concreta na terra, por meio da interação dos filhos de Deus com as filhas dos homens, resultando na geração dos Néfilim.
Pois bem, ah, a narrativa bíblica e apócrifa nos mostra que essa aliança profana entre seres espirituais e humanos gerou uma sociedade marcada pela violência, idolatria e perversão moral. A rebelião angelical incentivou a humanidade a se afastar de Deus e a se submeter a práticas ocultistas, cultos pagãos e estruturas de poder corrompidas. Como consequência, Deus interveio drasticamente com o dilúvio, demonstrando que ele não tolerará indefinidamente a corrupção e o avanço do mal sobre a terra. Além disso, a rebelião dos anjos caídos serve como um alerta sobre as consequências da insubordinação espiritual. Noé e sua família foram salvos porque permaneceram fiéis a Deus, enquanto o mundo ao seu redor pereceu em sua impiedade. Isso aponta para um princípio espiritual essencial. A rebelião contra Deus inevitavelmente leva à destruição, enquanto a obediência a Ele conduz à redenção. Essa verdade continua relevante hoje. O espírito de rebelião que marcou os dias de Noé ainda está presente no mundo moderno, manifestando-se na negação da soberania de Deus, na busca por poder e conhecimento proibidos, na exaltação do homem acima da ordem divina. A cultura atual, influenciada pelo ocultismo e pela ideologia anticristã, reflete os mesmos padrões da sociedade pré-diluviana. No entanto, assim como Deus preservou um remanescente fiel naquela época, ele continua sustentando seu povo hoje, garantindo que sua verdade jamais será expulsa. Apesar da rebelião dos anjos caídos e da corrupção promovida pelos néfilim, a narrativa bíblica deixa claro que Deus continua sendo absolutamente soberano sobre toda a criação. Nem mesmo os mais poderosos seres espirituais conseguem agir além dos limites que o Senhor impõe. O dilúvio foi uma demonstração clara dessa verdade. Quando a terra estava dominada pela violência e pelo pecado, Deus interveio para purificar o mundo e restabelecer sua ordem. A soberania divina também é vista na punição dos anjos caídos. Em textos como 2 Pedro 2,4 e Judas 6, a Escritura afirma que esses seres foram aprisionados em trevas, aguardando o juízo final. Isso mostra que, por mais que tenham tentado frustrar os planos de Deus, suas ações foram contidas e seu destino já está selado. O próprio Senhor Jesus declarou em Mateus 25:41 que o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos, revelando que a justiça divina não falhará. Outro aspecto da soberania de Deus é a maneira como ele preserva seu povo em meio ao avanço do mal. Noé e sua família foram salvos em meio à destruição do mundo antigo. Assim como Ló foi resgatado antes da destruição de Sodoma e Gomorra. Esses eventos tipificam o cuidado divino para com aqueles que o temem e confiam em sua palavra. No contexto atual, essa verdade deve fortalecer a fé dos cristãos. Mesmo que o mundo seja hostil à verdade de Deus, e que o ocultismo e a imoralidade se espalhem em alguns lugares, a soberania do Senhor continua intacta. Ele já determinou o fim do mal. Nenhuma força demoníaca
pode frustrar seus decretos. O avanço do reino de Deus na terra e a vitória final de Cristo são garantias inabaláveis. Portanto, em vez de temer as forças espirituais malignas ou os desafios que surgem, os cristãos devem confiar no domínio absoluto de Deus. Assim como ele impôs limites aos anjos rebeldes e purificou a terra de sua influência, ele também sustentará seu povo e, no tempo certo, trará o juízo final sobre todos os que se opõem à sua vontade. A obra de Cristo na cruz não apenas trouxe redenção para os eleitos de Deus, mas também inaugurou o processo de restauração de toda a criação. O domínio dos Néfilim e a corrupção promovida pelos anjos caídos foram enfrentados diretamente pela encarnação do Filho de Deus. Enquanto os rebeldes tentaram usurpar a ordem divina e corromper a humanidade, Jesus veio para destruir as obras do diabo. 1 João 3,8. E estabelecer seu reino sobre a terra. Cristo não apenas venceu o pecado e a morte, mas também despojou os principados e potestades, triunfando sobre eles pela cruz. Colossenses 2,15. A vitória de Jesus não é apenas espiritual e futura, mas tem efeitos concretos na história. A ascensão de Cristo ao trono celestial e a expansão progressiva do seu reino mostram que a influência do mal está sendo cada vez mais restringida. Diferente da visão pessimista de que o mundo está em constante decadência e de que Satanás está cada vez mais poderoso, a Escritura ensina que o reino de Deus está crescendo como um grão de mostarda. Mateus 13, 31 a 32. E que todas as nações serão discipuladas. Mateus 28, 18 a 20. A rebelião dos anjos caídos e a corrupção dos Néfilim não foram eventos isolados do passado, mas refletem uma guerra espiritual que tem se desenrolado ao longo da história. No entanto, ao contrário do que muitos pensam, essa guerra não é uma batalha equilibrada entre o bem e o mal. Deus já decretou a vitória final de Cristo, e todas as forças malignas já estão derrotadas. Os cristãos não vivem em um mundo condenado ao domínio das trevas, mas sim em um mundo que está sendo redimido e restaurado pelo poder do Evangelho. Isso significa que, ao invés de temer o ocultismo, as conspirações espirituais, o avanço do mal, os crentes devem se engajar ativamente na transformação do mundo, pela aplicação da lei de Deus e pela expansão do reino. O futuro não pertence a Satanás, aos demônios ou às forças ocultistas, mas a Cristo e ao seu povo fiel. A grande comissão não foi dada para fracassar, mas para triunfar. E o avanço do reino de Deus significa a destruição progressiva das fortalezas do inimigo, até que todas as nações se dobrem diante do senhorio de Cristo. Diante do conhecimento da soberania de Deus e da vitória de Cristo sobre todas as forças malignas, a igreja tem a responsabilidade de manifestar essa realidade na história. A rebelião dos anjos caídos e a corrupção promovida pelos Néfilim servem como um lembrete
de que o inimigo sempre tentou subverter a ordem divina, mas também mostram que Deus sempre intervém para trazer juízo sobre os ímpios e salvação para o seu povo. O mesmo padrão se repete ao longo da história, e a igreja é chamada a ser um instrumento da aplicação da justiça da verdade de Deus. A grande comissão não é apenas um chamado para evangelizar, mas para discipular as nações, ensinando-as a obedecer a tudo que Cristo ordenou. Mateus 28, 18 a 20. Isso significa que a igreja deve atuar como luz do mundo e sal da terra, influenciando todas as áreas da sociedade com os princípios da palavra de Deus. A lei de Deus continua sendo a base para a justiça. E a igreja deve trabalhar para que as nações se submetam ao governo de Cristo, aplicando seus fundamentos na cultura, na política e na legislação. O erro de muitos cristãos modernos, influenciados pelo pietismo e pelo dispensacionalismo, é acreditar que a luta contra as forças espirituais do mal se dá apenas no âmbito individual e invisível. No entanto, as Escrituras mostram que o reino de Deus se manifesta concretamente na história e que as forças do mal também operam através de estruturas políticas, culturais e religiosas eclesiásticas. Assim como os gigantes e os povos corrompidos foram instrumentos da rebelião contra Deus na antiguidade, hoje as ideologias anticristãs, os governos ímpios e as práticas ocultistas continuam sendo meios pelos quais o inimigo tenta resistir à expansão do reino. A resposta da igreja deve ser a mesma dos santos do passado: fidelidade absoluta à palavra de Deus, aplicação da lei divina na sociedade e o confronto direto com as trevas, sem temor nem concessões. A batalha espiritual não é uma espera passiva pelo fim dos tempos, mas uma luta ativa pela conquista das nações para Cristo. À medida que o reino de Deus avança, as forças malignas são progressivamente derrotadas, até que toda a criação seja plenamente restaurada na consumação do plano divino. Desde o princípio, Deus estabeleceu uma ordem perfeita na criação, determinando limites claros para cada ser e espécie. A narrativa de Gênesis 6, ao descrever a união ilícita entre os filhos de Deus e as filhas dos homens, revela um atentado contra essa estrutura divina. Os anjos caídos, ao transgredirem sua posição e se misturarem com a humanidade, introduziram uma corrupção profunda da terra, gerando uma linhagem híbrida, os Néfilim, que desestabilizou e subverteu a ordem natural. Esse tipo de transgressão não se limita ao evento antediluviano. Em toda a Escritura, vemos exemplos de rebelião contra a ordem de Deus, através de tentativas de alterar, perverter ou ultrapassar os limites por ele estabelecidos. A Torre de Babel, Gênesis 11, representa outro episódio em que a humanidade buscou transgredir sua posição, tentando se igualar a Deus e alcançar o céu por seus próprios meios. O mesmo princípio é observado em práticas como a feitiçaria, que tenta manipular forças espirituais para alcançar objetivos humanos, e nas ideologias modernas, que negam as distinções naturais e divinamente estabelecidas, como entre homem e mulher. O hibridismo realizado pelos anjos caídos não foi meramente
uma anomalia biológica, mas uma ação deliberada de rebeldia contra Deus. O mesmo princípio pode ser aplicado a várias práticas contemporâneas que tentam subverter as fronteiras naturais postas por Deus, seja por meio da engenharia genética, da tentativa de redefinir a identidade humana, ou da rebelião contra os mandatos divinos na família, na sociedade e na biologia. Quando a humanidade tenta redefinir a criação conforme sua própria vontade, está, na verdade, repetindo o pecado dos anjos caídos, um ato de desafio ao Criador. Deus, porém, sempre traz juízo sobre aqueles que tentam desestabilizar sua ordem. O dilúvio foi a resposta divina para a corrupção introduzida pelos Néfilim, demonstrando que o Senhor não tolera a destruição da estrutura que ele mesmo estabeleceu. No Novo Testamento, Judas 1,6 menciona que os anjos que não guardaram seu estado original foram confinados em prisões eternas, aguardando o juízo final. Isso reafirma o princípio de que ultrapassar os limites divinos é um pecado grave e que a rebelião contra a ordem criacional será inevitavelmente julgada. Assim, a Igreja deve permanecer vigilante e discernir as formas modernas dessa mesma transgressão, combatendo qualquer tentativa de distorcer ou perverter a criação de Deus. A fidelidade à palavra e à ordem estabelecida pelo Senhor é a marca daqueles que se submetem ao seu reino, em contraste com os que seguem os caminhos da antiga rebelião. A narrativa dos Néfilim e da rebelião dos anjos caídos nos ensina lições profundas sobre a soberania de Deus, os perigos da transgressão, dos limites que ele estabeleceu. Desde a queda dos anjos até os eventos do dilúvio e as posteriores manifestações do mal na história humana, vemos um padrão de insubordinação contra a ordem divina e as consequências inevitáveis do julgamento divino. No entanto, também enxergamos a constante ação redentora de Deus, preservando seu povo e garantindo que sua vontade prevaleça. Hoje, a humanidade continua sendo tentada a ultrapassar os limites postos pelo Criador, seja por meio da busca desenfreada pelo poder, da subversão da ordem natural ou do envolvimento com forças espirituais malignas. Contudo, como servos do Senhor, somos chamados a permanecer fiéis à sua palavra e confiar em sua justiça. O mal pode se manifestar em diferentes formas ao longo da história, mas ele jamais escapará do controle de Deus. A rebelião pode ter marcado o passado, mas a redenção em Cristo nos dá segurança quanto ao futuro. Deus governa sobre todas as coisas e estabelece limites ao avanço das trevas, conduzindo a história para o triunfo final do seu reino. Assim, nossa confiança está firmada nele, que subjuga o caos e nos conduz à vitória final. Bom, pessoal, vamos ficando por aqui. Eu espero que tenham gostado do conteúdo. Peço que deixe sua curtida, comente e compartilhe este vídeo com outras pessoas. Bem, até o nosso próximo encontro e que Deus te abençoe. Um forte abraço e até mais.